Então, aqui a gente tem o autômato finito, que vai ser uma representação visual de um sistema. Cada estado que a gente tem aqui, dá para ver que a gente tem três estados, eles vão representar um momento específico do nosso processamento. As setas que a gente tem aqui, dá para contar, são cinco, apresentam como as palavras vão fluir de um estado para o outro. E elas vão começar ali do primeiro estado da esquerda para a direita. Quando passar por todos os estados, chegar no final, o nosso processo terminou. Passando pelas etiquetas, a gente vai ter um alfabeto bastante extenso. E é isso. Passo a palavra agora para a Brenda. Show! Agora na parte do código. A partir desse diagrama do JFlap, a gente implementou um código bem simples que segue a mesma lógica de validação. Ele verifica se o input é um comentário válido usando uma função que testa cortando os pedaços de espaço em branco, já que a gente está usando inputs via terminal. A gente testa se a frase começa com barra asterisco e se termina com asterisco barra, podendo ter qualquer caractere entre o começo e o fim do input. O código printa a frase texto analisado e o input recebido, e caso seja válido, printa comentário válido e do contrário, comentário inválido. E daí na parte 2, na parte do JFlex, a gente criou esse conjunto de regras aqui entre os símbolos de porcentagem para definir um conjunto de caracteres. Então, o começo do comentário é barra asterisco, final do comentário asterisco barra, a gente define que letras são minúsculas a maiúsculas, que nem tinha no JFlap, define o que é um dígito, uma palavra é um conjunto de letras, um número é um conjunto de dígitos, define alguns espaços, que nem a Brena comentou, porque a gente vai ignorar esses espaços em branco, que nem tinha lá no JFlap. A gente define que um comando ou palavra é quaisquer espaços, que a gente vai ignorar depois. Termina em qualquer espaço, também vai ser ignorado. E que no meio vai ter um conjunto de palavras ou números. E um comentário é esse comando de palavras que começa com barra asterisco e termina com asterisco barra. E daí aqui embaixo a gente diz, essa linha aqui é ignorada, está comentado. E na linha de baixo a gente diz que sempre que o comando receber um comentário, ou seja, barra asterisco, asterisco, qualquer coisa, asterisco barra, ele vai printar comentário válido. E daí se a gente rodar esse programa no JFlex, ele vai nos gerar esse código em Java gigantesco, e não é feito para ser lido ou editado por humanos. E rodando esse código ali, com uma entrada de exemplo, a gente vai ter que o primeiro não é um comentário e o segundo é um comentário válido, que nem o programa em Java. Salvando isso para um arquivo, dá o mesmo resultado e basicamente é isso. Fazendo uma breve comparação entre as três soluções, a parte no JFlap com um autômato finito, a parte aqui em Java com código um pouquinho mais alto nível e a parte do JFlex com especificação de todos os símbolos aceitos, acho que não tem dúvida que a gente está resolvendo o mesmo problema, só muda a forma de escrever, de especificar, de elaborar a solução do problema. Mas o problema sendo resolvido é o mesmo. Tem que começar em barra asterisco, terminar em asterisco barra, e o que tiver no meio não importa, é um comentário. Então aqui no JFlap botou ignora os espaços no começo e no final. Se botar barra asterisco, não importa quais símbolos tu botar depois. Se tu terminar com asterisco barra, é um comentário. Aqui no JFlex a mesma especificação, asterisco barra, e em Java, mesma coisa. Começou com barra asterisco, terminou asterisco barra, é comentário. Então a maior diferença é da pessoa que está escrevendo essa solução. Você vai escrever mais alto nível, sem pensar muito no que o computador está fazendo para analisar e validar. Isso é um comentário, que é o que a gente está fazendo aqui no JFlex e até no JFlap. Aqui a gente está dizendo, ó, tem que botar esses símbolos, e se começar aqui, daí tu passa para o próximo estado até chegar no estado de aceitação. E aqui a gente define o que é uma letra, o que é um dígito. Então, aqui tudo a gente tem mais controle, mas no final das contas é mais uma questão de prática. Aqui é muito mais enxuto, porque ele tem uma certa abstração mesmo, sendo mais específico. Java tem um monte de coisa a mais que tu tem que escrever só por ser Java. Mas no final das contas a gente está tentando resolver a mesma coisa. Então vai do gosto da pessoa.